Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta quarta-feira, dia 4 de abril, na oitava da Páscoa, para juntos meditarmos a palavra de Deus. Hoje que nós lemos o evangelista São Lucas, no capítulo 24, versículos do 35 ao 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no vosso coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo o que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos nesta quarta-feira a leitura das aparições do Cristo ressuscitado que estamos fazendo ao longo de toda esta oitava da Páscoa. Hoje continuamos então a meditação do evangelista São Lucas e nos é narrado logo no início que os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ou seja, a cena que se segue, ela é prosseguimento daquela dos discípulos de Emaús que nós meditávamos no dia de ontem. Depois de terem percebido que realmente aquele era o Messias, os discípulos vão até Jerusalém para poder anunciar que, de fato, o Senhor havia ressuscitado. E nesse anúncio, então, chegando no lugar, eles têm mais uma vez a experiência do Cristo ressuscitado. Dessa vez, vemos Jesus que entra no lugar onde eles estavam e diz: "A paz esteja convosco." Eles que ficam assustados e Jesus que lhes mostra as marcas da crucificação. "Vede minhas mãos, meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo o que eu tenho." E com isso, então, Cristo assegura aos seus discípulos que é Ele mesmo. Eles não estão vendo uma assombração, eles não estão vendo um fantasma, mas é o mesmo Cristo que com eles caminhou, que padeceu a morte, que ressuscitou. E a partir disso, então, nós vemos que eles recobram a sua fé, ainda que por um primeiro momento tenham uma certa dificuldade ainda em acreditar naquilo que Jesus anuncia. Por isso Jesus pede então algo de comer para mais uma vez provar que é Ele mesmo que ali se faz presente. E diante disso, então, Cristo lhes anuncia também as passagens da Escritura que deviam falar sobre Ele. É interessante vermos a conclusão do Evangelho, porque o próprio Cristo diz: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá, ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. No seu nome serão anunciados a conversão, o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém." Cristo já dá um norte daquilo que será a vida dos discípulos. A experiência do Cristo ressuscitado não pode e não deve ficar restrita unicamente a eles mesmos, mas deve ser anunciada a todos os povos, a começar por Jerusalém. E é por isso que o próprio Cristo conclui dizendo: "Vós sereis testemunhas de tudo isso." É claro, mais uma vez, a palavra de Deus vem nos falar também neste tempo pascal
principalmente nesta oitava da Páscoa que estamos celebrando, porque nós também fizemos a experiência do Cristo ressuscitado através da celebração do nosso tríduo pascal. E tendo feito a experiência do Cristo ressuscitado, também nós somos convidados a sermos testemunhas da sua ressurreição, a sermos testemunhas de Jesus Cristo, para que do mesmo modo que pela fé dos apóstolos cresceu a Igreja de Jesus Cristo, também pela nossa fé a Igreja possa continuar gerando novos filhos e filhas para junto de Deus. Então que hoje, reconhecendo o Cristo que padeceu a morte, ressuscitou, é Ele mesmo, não é um fantasma, traz as marcas da crucificação, nós também somos convidados, assim como aos discípulos, a sermos testemunhas de tudo isso. Oremos. Ó Deus, que reunistes povos tão diversos na proclamação do vosso nome, concedei aos renascidos na fonte do batismo ser concordes na fé e justos nas ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.